Lucas capítulo 9, verso 37. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: que aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou, convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos discípulos: ponde-vos essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não compreendesse, temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pôs junto a si e disse-lhes: qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe a mim. Qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Glória a Deus. Continuando, irmãos e irmãs, perdão, estava dando um pouco de microfonia. Verso 49: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se eles, porém, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, disse Senhor, te seguirei para onde quer que fores. E Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai.
Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te segurei, mas deixa primeiro me despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Amém? É uma leitura um pouco longa, meu irmão e minha irmã. E essa leitura, esses episódios, né, são vários, você percebe que são vários episódios em sequência. Eles acontecem após a última mensagem, o último episódio que nós falamos acerca daquela manifestação do reino de Deus que ocorreu lá no Monte da Transfiguração. Eu creio que você vai refrescar um pouco a sua memória, em que Jesus tinha subido ali, chamou apenas 3 discípulos, e ali houve uma grande manifestação. Apareceu Moisés, apareceu Elias, os discípulos não entenderam o que aconteceu, Deus se revelou ali naquele lugar. E agora, quando Jesus está descendo com os 3 discípulos, ele vai se deparar com uma sequência de acontecimentos. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, se nós formos parar para observar, são 6 episódios que ocorrem aqui de maneira consecutiva. E se você for bem parar para observar esses 6 episódios, você vai perceber que o evangelista Lucas, ele está querendo mostrar algo para os leitores. O evangelista Lucas, ele está querendo mostrar, se você parou bem para observar, os defeitos que os discípulos apresentavam, algumas deficiências, algumas imperfeições que os discípulos de Jesus ainda apresentavam. Apesar de estarem andando com Jesus, apesar de serem discípulos de Jesus, apesar de aprenderem com Jesus, orarem com Jesus, verem os milagres de Jesus, ouvirem as palavras de Jesus, esses discípulos, conforme observamos nesse texto que nós fizemos a leitura, continuavam sendo pessoas imperfeitas, pessoas cheias de defeitos. E sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã? Que caminhar com Jesus, ser discípulo de Jesus, não é sinônimo de perfeição. Caminhar com Jesus, andar com Jesus, é sinônimo de estar em um processo de aperfeiçoamento. As pessoas se enganam ao pensar que pelo fato de eu e você estarmos aqui na igreja, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor Jesus, nós seremos pessoas sem pecado, pessoas totalmente santas, pessoas perfeitas. Isso é uma grande mentira. A própria Bíblia Sagrada vai nos dizer, na primeira epístola universal de João, capítulo 1, verso 8, que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, meu irmão e minha irmã, deixa eu tirar esse fardo de cima de você. Nós somos pecadores, nós somos pessoas imperfeitas. Embora estejamos caminhando com Jesus, assim como os discípulos, nós somos pessoas cheias de defeitos. Por quê, pastor? Por que eu tento fazer tudo certo? Eu venho à igreja, eu oro e continuo ainda cheio de defeitos, cheio de imperfeições? Porque nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Nós estamos em um processo de santificação, e esse processo só vai ser consumado quando Jesus vier e nos der um corpo glorificado. E aí sim, nós teremos o pecado totalmente aniquilado em nossas vidas. Mas até lá, meu irmão e minha irmã, a nossa luta é uma luta diária contra os nossos desejos, contra a nossa carne, contra os nossos defeitos, contra os nossos erros.
E o simples fato de você estar lutando, essa indignação, esse arrependimento diário, é uma prova viva de que o Espírito Santo está habitando em você, de que o Espírito Santo está te convencendo do pecado, de que você não está em paz com os seus defeitos, de que há uma indignação santa. Isso é muito importante, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados dia após dia, de glória em glória. Então é desse jeito mesmo. É nessa caminhada, meu irmão e minha irmã, que as nossas deficiências vão sendo corrigidas. É conforme nós ouvimos a palavra, aprendemos de Jesus, conforme nós oramos, conforme nós caminhamos, nós vamos aprendendo, nós vamos corrigindo, nós vamos sendo moldados e conformados à imagem de Cristo. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero olhar para esses episódios e identificar algumas deficiências daqueles discípulos, porque é bem provável que as mesmas deficiências que ele apresentavam sejam as deficiências que eu e você ainda temos, e que precisamos, a partir da palavra de Deus, sermos corrigidos, sermos edificados, a fim de que nós possamos chegar a um amadurecimento, a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Quem me entende até aqui, diga amém? Amém. Então eu quero, olhando para esse texto, enumerar quais são essas deficiências, a fim de que nós possamos aprender com elas. Mas antes disso, eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante. Geralmente nós temos um pensamento, moralista, de que parece que o único pecado que existe é o pecado relacionado ao sexo e ao álcool e entorpecentes. A gente vive com essa... Parece que a única pessoa que peca é aquela pessoa que adulterou, é aquela pessoa que se prostituiu, ou aquela pessoa que caiu no alcoolismo, ou teve uma recaída nas drogas. Me parece, meu irmão e minha irmã, que existem pecados que são mais toleráveis e que as pessoas parecem que tratam eles como se, na verdade, nem fossem pecados. E nessa leitura nós vamos perceber que as deficiências dos discípulos estavam justamente nesses pecados. Pecados que hoje nós achamos toleráveis. Pecados que hoje parece que não causam nenhum escândalo. Deficiências que são toleráveis e que as pessoas parece que acham essas deficiências normais. Mas que deficiências são essas? Em primeiro lugar, a primeira deficiência que Lucas nos apresenta aqui acerca dos discípulos é que ainda faltava para os discípulos, a essa altura do campeonato, ainda faltava a eles fé. E esse texto, esse primeiro episódio aqui, quando Jesus desce do monte, o texto vai nos dizer a partir do verso 37, se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, eu não vou ler novamente, mas com a Bíblia aberta e dando uma rápida olhada, você vai perceber no verso 37 que se aproxima uma grande multidão. E no meio daquela multidão, o verso 38 vai dizer que um homem, ele apresenta para Jesus o seu filho único, que sofria de uma possessão, que era atormentado por espíritos. E esses espíritos imundos eram tão cruéis que aquele jovem, ele convulsionava, ele se debatia, ele caía, ele se estripuliava. E o texto vai nos dizer, meu irmão e minha irmã, no verso número 40, que aquele homem rogou aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. A reação de Jesus é surpreendente. Jesus, ele
traz uma exclamação em forma de indignação. No verso número 41, Jesus vai responder e dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o filho. Jesus fica indignado. Por que Jesus fica indignado? Porque Jesus já havia pregado, liberado a sua unção, o seu poder, a sua autoridade para que os discípulos, eles expulsassem demônios em nome de Jesus. Mas ainda assim, os discípulos pareciam manter uma incredulidade. Ainda faltava aos discípulos fé. E essa fé que faltava aos discípulos nesse momento, nos apresenta uma grande deficiência que deixou Jesus muito indignado. A sequência do texto, Jesus ele vai realizar o grande milagre na vida desse jovem, mas eu não quero me deter nem focar no milagre de Jesus. Eu quero focar na deficiência que os discípulos apresentaram aqui. Ainda faltava a eles fé. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Nos outros autores, por exemplo, Marcos vai nos dizer que eles não conseguiram expulsar aquele demônio porque estavam discutindo com os escribas e os fariseus. Marcos ainda vai acrescentar uma informação preciosa de que aquele demônio, aquela casta de demônios, só sairia com jejum e oração. Então perceba que a fé dos discípulos não foi suficiente para expulsar aquele demônio, porque ao invés de estarem orando, enquanto Jesus estava orando no monte, eles estavam discutindo com os escribas e fariseus. Enquanto Jesus estava jejuando e desfrutando da presença e da glória de Deus, eles estavam ocupados, desinteressados e distraídos com coisas superficiais. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes a ausência de fé em nossas vidas é reflexo da nossa falta de oração, é reflexo da nossa falta de jejum, é reflexo das nossas distrações. Se eles eram discípulos de Jesus, saiba, meu irmão e minha irmã, que nós também somos. E da mesma forma que apareceu ali um jovem possuído por espíritos, para que os discípulos orassem em nome de Jesus e ele fosse liberto, e eles não conseguiram, vai acontecer de um dia uma pessoa possessa se deparar na sua frente, e nesse dia o pastor não vai estar com você, nesse dia a sua líder do ministério não vai estar com você. E a pergunta é: será que você vai ter fé suficiente para colocar a mão na cabeça do demônio e dizer: sai em nome de Jesus? Ou você vai sair correndo com medo? Perceba, meu irmão e minha irmã, como é bem provável que a mesma deficiência que os discípulos apresentavam, a ausência de fé, é provável que essa deficiência também seja uma realidade em nossas vidas. É provável que nós, os discípulos do século 21, também estejamos despreparados, também estejamos com uma fé deficiente, com uma fé raquítica. Mas a minha oração nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você venha se levantar como um verdadeiro discípulo cheio de fé. A minha oração nessa noite é que você esteja preparado, a tempo, a fora de tempo, porque é possível que no meio de um culto como esse, enquanto adoramos, uma pessoa caia endemoniada do seu lado, meu irmão. O demônio continua possuindo pessoas, o demônio continua oprimindo vidas, e Jesus escolheu a mim e a você como discípulos cheios de fé, para sermos instrumento de libertação na vida das pessoas. Louvado seja Deus. Amém? Em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, a segunda deficiência que o Lucas nos apresenta aqui acerca dos discípulos é que faltava aos discípulos entendimento. O verso número 44 vai nos dizer que Jesus, ele começou a pregar, mais uma vez falar sobre a sua morte, como ele havia feito no início do capítulo.
ele vai dizer: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas olha o que diz o verso 45, preste atenção. Mas eles não entendiam essa palavra, que eles eram encoberta, para que a não compreendessem, temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Pela segunda vez, Jesus vai falar sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte, sobre como estabeleceria o seu reino. E mais uma vez, os discípulos não entendiam o que Jesus queria dizer. Jesus já havia falado isso no início do capítulo. Moisés e Elias, Jesus montou uma conferência, e o tema da conferência foi a morte de Jesus. Eles também não entenderam. Agora, pela terceira vez, Jesus vai falar mais uma vez sobre a sua morte, e mais uma vez os discípulos não estão entendendo as palavras de Jesus, porque faltava aos seus discípulos ainda entendimento. Sabe, meu irmão e minha irmã, a minha pergunta para nós, os discípulos do século 21 de Jesus, é que: será que nós temos compreendido as palavras que têm sido pregadas? Será que nós temos compreendido o Evangelho de Jesus? Ou será que as palavras que têm sido pregadas, as mensagens que têm sido aqui expostas, têm entrado no ouvido, saído do outro, e nós não temos conseguido guardar nada em nosso coração? Sabe, meu irmão e minha irmã, o nosso grande desafio é que nós venhamos a compreender a palavra de Deus, é que nós venhamos a compreender o Evangelho, é que nós venhamos guardar cada palavra em nosso coração. Ah, pastor, mas quando eu venho para o culto é tanta preocupação, pastor. Eu venho para o culto, mas eu estou pensando aqui no boleto que eu vou pagar amanhã. Ah, pastor, eu venho para o culto, mas eu estou me lembrando aqui da panela que eu esqueci no fogo. Acho que uma hora dessa o arroz já queimou. Ah, pastor, tanta coisa, meu irmão. Desligue as coisas secundárias quando você vier para a casa do Senhor. Desligue. Parece que é como que a nossa cabeça é tipo um celular, né? Que fica aquelas abas abertas, né? Gastando a bateria do celular, né? E você tire todas essas abas, todas elas, exclua elas. E quando você vier para a casa do Senhor, foque apenas na palavra de Deus. Para quem iremos nós, meu irmão e minha irmã, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, Oséias capítulo 4, verso 6 diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É muito sério isso, e nós não podemos de maneira alguma desprezar as mensagens, desprezar as pregações. Absolva, coma tudo, arregale os olhos, desentupa os seus ouvidos e coma, meu irmão, essa palavra, porque essa palavra é que vai te fortalecer na caminhada, é essa palavra que vai te dar sabedoria, é essa palavra que vai te dar discernimento e entendimento na sua caminhada rumo à glória de Deus. Glória a Deus. Mas em terceiro lugar, meu irmão e minha irmã, a terceira deficiência que Lucas nos apresenta é que ainda faltava para esses discípulos o amor. E esse amor que faltava aos seus discípulos era um amor que se desenvolvia em três esferas. Faltava amor para com os próprios discípulos, faltava amor para com os outros crentes, e faltava amor para com os ímpios. Perceba comigo como faltava amor entre os próprios discípulos. Veja o que diz aqui o verso número 49. Perdão, o verso 46. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior.
Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pôs junto de si, diz: qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe a mim. Qualquer que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, este será grande. Suscitou uma grande discussão entre os discípulos. Eles começaram a discutir entre si: quem é o maior? Parece que eu posso imaginar Pedro ali: não, eu sou o maior, eu sou o porta-voz. De repente João se levanta ali no meio daquela discussão e diz assim: não, o maior sou eu. Sou eu que encosto a minha cabeça no peito dele. Quem sabe Judas se levanta ali no meio daquela discussão: não, vocês não sabem de nada. O maior sou eu, porque eu tenho uma bolsa. Eu quem cuido das finanças, eu quem cuido dos recursos. Quem sabe Tiago se levanta ali e diz: não, o maior sou eu, rapaz. Maior sou eu sou melhor, porque para onde Jesus vai, Ele me leva. Eu sempre estou com Ele. Eu faço parte do seleto grupo dos amigos íntimos de Jesus. E grande era aquela discussão, grande era aquele alvoroço. E o tema da discussão era: quem era o maior? Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós, entre nós os irmãos, entre os próprios discípulos de Jesus, suscitamos discussões bobas, vazias, questões desnecessárias, que muitas das vezes serve apenas para, de repente, alimentar o nosso ego, para nos fazer superiores, e fazer das pessoas inferiores. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós queremos ficar por cima dos nossos irmãos, nós queremos prevalecer nas discussões, nós queremos ser superiores por causa dos nossos privilégios, da nossa posição, do nosso status. Meu irmão e minha irmã, no reino de Deus não há lugar para status. No reino de Deus não há lugar para quem quer ser grande. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus chegou no meio daquela discussão e ele disse assim: sabe quem é o maior? Ele chega ali para uma criança e ele diz assim: esse aqui é o maior. Vocês estão discutindo aí quem quer ser o maior, mas esse aqui é o maior. E se alguém receber essa criança como recebe a mim, estará recebendo também o meu Pai. No reino de Deus não há lugar, meu irmão e minha irmã, para status, para posição, para quem quer ser grande. Jesus vai finalizar a discussão dizendo: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. No reino de Deus, o grande é aquele que olha para os pequeninos, é aquele que valoriza os pequeninos. As crianças naquele tempo eram consideradas impuras. As crianças naquele tempo não tinham voz, não tinham vez. Mas Jesus coloca as crianças como um lugar de destaque. Não somente nesse texto, mas em outras ocasiões. Jesus, por exemplo, chega a dizer que se alguém quiser entrar no reino do céu, tem que se fazer como uma criança, tem que ter um coração como de uma criança. O maior no reino de Deus, meu irmão e minha irmã, são as crianças, porque delas é o reino de Deus. As crianças não têm ira no seu coração, as crianças não têm mágoa no seu coração. Se você chegar para uma criança, a criança dificilmente vai ter uma reclamação para fazer a respeito de alguém. A criança só quer abraçar, a criança só quer brincar, a criança só quer aprender. Nós adultos, muitas das vezes, acabamos entrando nesse cisma do nosso ego e acabamos enveredando por esse caminho que é pecaminoso, o caminho da discussão vazia, o caminho da falta de amor entre os nossos irmãos, entre os próprios discípulos que estão na caminhada. Meu irmão, minha irmã, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Os irmãos de Davi estavam ali na batalha. Davi chega na batalha
Tinha um gigante ali desafiando os irmãos de Davi. E Davi pergunta: quem é esse gigante? Quem é esse gigante? Eu quero enfrentar esse gigante. E os irmãos de Davi, ao invés de se levantar contra o gigante, não tinha se levantado contra o gigante, vão se levantar contra Davi. Volta lá, mas para tuas poucas ovelhas. Meu irmão e minha irmã, a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra o gigante, é contra os principados, é contra as potestades. Enquanto nós gastamos as nossas energias, as nossas emoções, implicando com os irmãos, se preocupando com os irmãos, nós estamos nos enfraquecendo na nossa principal batalha, que é contra o diabo e as forças espirituais. Por isso, meu irmão e minha irmã, em vez de querer implicar com o seu irmão, dobre o seu joelho e ore por ele. Faça o que Jesus nos ensinou no Evangelho. Ore por aqueles que te odeiam, ore pelos seus inimigos. Porque se eu amo somente quem me ama, eu sou filho do homem. Se eu odeio quem me ama, eu sou filho do diabo. Mas se eu amo quem me odeia, eu sou filho de Deus. Você é um discípulo de Jesus. Então aprenda a amar os seus irmãos. Mas em segundo lugar, faltava amor também para com outros crentes. Perceba comigo, meu irmão e minha irmã, o texto do verso de número 49 respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Olha só o que estava acontecendo. Um outro crente, uma outra pessoa que havia crido em Jesus, que não fazia parte do seleto grupo dos 12, estava expulsando demônios em nome de Jesus. Estava fazendo aquilo que os discípulos não estavam conseguindo fazer. E ao invés de os discípulos se alegrarem, sabe o que eles fizeram? Eles estavam felizes porque tinham conseguido proibir aquelas pessoas de expulsar demônios em nome de Jesus. E sabe qual era a justificativa deles? Porque eles não andam conosco, porque eles não são do nosso ciclo, porque eles não são do nosso seleto grupo. Faltava amor entre os irmãos, faltava amor para com outros crentes. Quantas e quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós discípulos do século 21 caímos também nesse dilema. Nós vemos um irmão de uma outra igreja, de uma outra denominação que não é a nossa, pregando, fazendo a obra, cantando, adorando, e a gente vai se revoltar contra o irmão. Rapaz, aquele fulano lá daquela outra igreja lá, aquela igreja nem presta, está lá o cara lá cantando. Aquela igreja nem presta, está lá eles lá pregando, evangelizando. Meu irmão, deixa o povo pregar, deixa o povo evangelizar. Você deveria estar fazendo a mesma coisa. Às vezes nós se preocupamos com quem está fazendo alguma coisa, quando nós é que deveríamos estar fazendo. E além da gente não fazer, ainda queremos impedir os outros de fazer. Eu já enfrentei isso na pele. Quando eu fazia parte de uma igreja onde ninguém queria trabalhar com jovem, falava em jovem, meu irmão e minha irmã, era um Deus nos acuda, ninguém queria saber. Jovem eram as ovelhas negras das igrejas, que são uns 10 anos atrás, ninguém queria saber de jovem. Jovem era dor de cabeça, jovem era isso, jovem era aquilo. E Deus colocou algo no meu coração de trabalhar com jovens. E lá no ano de 2015, no final de 2015, início de 2016, comecei a trabalhar uma igreja pequena, de uma periferia, com 4 adolescentes. E a gente começou a fazer um trabalho ali de jovens. Meu irmão, enquanto era 4 adolescentes, ninguém olhava para nós, ninguém se incomodava, ninguém se importava. Mas em 6 meses, aquele grupo de 4 se tornou um grupo de 30.
Em um ano se tornou um grupo de 70. E depois de 100, de 100, e era uma multidão de jovens, né? Sendo restaurados, impactados, tocando, pregando, evangelizando. Sabe o que foi que aconteceu? Enquanto os pastores se reuniram, os pastores se juntaram, enquanto não acabaram com esse movimento de jovens que a gente desenvolvia, eles não sossegaram. Nem faziam e nem queriam deixar os outros fazerem. Se levantaram, poldaram, infernizaram, até que o movimento de jovens se acabou. Acabaram com o movimento, mas agora esses jovens cresceram e muitos deles estão aqui. E eu desafio agora, meu irmão e minha irmã, essas pessoas que se levantaram, a querer se levantar agora contra essa obra aqui. Eu desafio esses discípulos de Jesus, meu irmão e minha irmã. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os movimentos são passageiros, mas a igreja do Senhor, ela é eterna, gloriosa, triunfante. Mas, meu irmão e minha irmã, não sejamos idólatras da nossa placa denominacional. É bem verdade que nós não iremos aceitar heresias, erros. Mas se outras igrejas estão fazendo algo no nome de Jesus e conforme a palavra, deixe o povo fazer a obra de Deus, meu irmão. Deixa de se incomodar com essas outras igrejas. Deixa o povo pregar. Deixa o povo evangelizar. Ah, pastor, mas eles são assim, assim, assim. Deixa o povo fazer a obra em nome de Jesus. Porque quem não é contra nós, é por nós. E lá no céu nós estaremos com eles. O céu não tem placa denominacional. No céu tem um povo remido e lavado com o sangue de Jesus. Mas faltava também aos discípulos amor pelos ímpios. Se você for observar aqui, meu irmão e minha irmã, a partir do verso 51, vai nos revelar que Jesus estava indo para Jerusalém e aprova a Jesus passar por Samaria. E os samaritanos tinham uma rixa antiga contra os judeus. Nós não iremos entrar em detalhes acerca do porquê que havia essa rivalidade, que é uma história um pouco longa, o tempo não nos permite, em outra ocasião nós iremos explicar. Mas havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, de tal forma que eles não se falavam, eles não se comunicavam, eles se odiavam. E Jesus quis passar por Samaria. E quando Jesus, antes de Jesus ir, o texto está aí, não vou ler, você está aí, você lê novamente, já lemos. Ele enviou alguns discípulos para irem antes dele. E quando os discípulos chegaram lá, eles não foram recebidos. Expulsaram os discípulos da cidade. Eles ficaram revoltados. Eles ficaram furiosos. Sabe o que foi que eles proporam para Jesus? Verso 54, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez também? Só porque eles não receberam os judeus. Os discípulos de Jesus, Tiago e João, queriam orar para descer fogo do céu e matar o povo. Olha só quanto defeito havia nos discípulos de Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Verso 55, voltando-se porém repreendeu e diz: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Meu irmão e minha irmã, um discípulo de Jesus não pode ter ódio pelos ímpios. Tire esse ódio do seu coração, meu irmão. Ah, pastor, mas eu odeio os homossexuais, pastor. Eu tenho uma raiva, quando eu vejo, eu tenho um nojo. Eu não gosto de olhar, não gosto nem de chegar perto. Tire esse ódio do seu coração, meu irmão. Ah, eu queria que Deus matasse tudinho. Já até irmão dizendo assim: vou voltar em político tal, porque político tal disse que ia matar os homossexuais. Misericórdia da sua vida, meu irmão.
Tire esse ódio do seu coração. Jesus não veio para destruir as almas, Ele veio para salvá-las. Ai, pastor, eu tenho raiva, eu não suporto uma menina lá no meu trabalho que ela me inferniza. Ela está em cima dos homens tudinho lá. Ah, pastor, eu não suporto um vizinho meu lá que fica passo de ouvindo música de forró na maior das alturas. Dá vontade de matar, pastor. Se eu tivesse uma arma, eu já tinha matado. Meu irmão, tira esse ódio do seu coração. Ore por essas pessoas. Ah, pastor, eu não suporto um cristão de esquerda. Os pessoal de esquerda não são cristãos, vão tudo para o inferno, é para morrer tudinho. Tire esse ódio do seu coração. Jesus não tem partido político, meu irmão. Essa discussão de direita é uma discussão vazia. Ser de direita não vai te justificar diante de Deus. Não vai. Porque o reino de Deus é muito maior do que essas discussões. É muito maior do que partidos políticos. E o fundamento do reino de Deus é o amor. Mesmo que você não goste, mesmo que você não suporte, mesmo que você deteste, aprenda a amar os ímpios. Porque Jesus veio para salvá-los e não para destruí-los. Mas para concluir, meu irmão e minha irmã, faltava aos discípulos também constância. E eu quero chamar a sua atenção, estou concluindo. Perceba aqui o texto, a partir do verso 57. Jesus vai andando pelo caminho, de repente chega o discípulo, verso 57, parte dele, diz assim: Senhor, para onde quer que fores eu irei. Olha a empolgação desse discípulo. Para onde quer que tu fores eu irei, eu vou contigo. Olha a resposta de Jesus para ele, ó. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Ah, tu quer me seguir mesmo? Pois vai se preparando aí, que eu não tenho uma mansão e nem uma coroa para te dar, não. Até as raposas têm casa, as andorinhas, as aves também, mas o Filho do Homem, reino de Deus, não é conforto, não. O que Jesus está dizendo aqui é que nem tempo para descanso ele tem, não tem nem onde reclinar a cabeça. O que ele está querendo dizer aqui é que o reino de Deus não tem sombra. O reino de Deus é sacrifício, é suor, é caminhada, é perseverança. Aleluia. E aí a partir daqui vai aparecer uma série de pessoas que vão começar a dar desculpas esfarrapadas. Esses mesmos que queriam seguir Jesus a todo custo, quando Jesus diz para eles que o reino de Deus não é isso que eles estavam esperando que fosse, aí começam as desculpas, começa a justificativa. Olha a primeira desculpa. E disse um: Senhor, deixa primeiro que eu vou enterrar o meu pai. Foi o que Jesus disse para esse daqui: deixa os mortos enterrar os mortos. Reino de Deus é questão de urgência, meu irmão e minha irmã. Ah, eu quero seguir ao Senhor Jesus, eu quero pregar, eu quero ser crente de verdade, mas primeiro eu vou enterrar os meus pais. Depois que meus pais morrerem, que eu fizer o velório deles, aí é que eu vou ser crente. Meu irmão, deixa os mortos enterrar os mortos. Quer seguir a Jesus, tem que ser agora. Quer seguir a Jesus, tem que entender que o reino de Deus é prioridade. Jesus não está aqui de maneira alguma menosprezando o velório. Quando os discípulos aqui estão querendo dizer: deixa eu enterrar o meu pai, o que o texto na verdade aqui significa é que enterrar o pai significa cuidar dos pais até a data de eles morrerem. Quem sabe quando era que os pais desses discípulos iam morrer? Quanto tempo Jesus ia ter que esperar por eles? Você acha que Jesus vai esperar por você até quando? Até você realizar os seus sonhos, até você conseguir o que você quer, até você... Se você quer seguir Jesus, comece a seguir agora. Se você quer servir ao Senhor de verdade, tem que ser hoje. Porque o reino de Deus é questão de urgência.
Mas ainda vem outro com outra desculpa. Verso 61. Diz também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu me despedir dos que estão em minha casa. Essa saudação de despedida era muito demorada. Tinha o ósculo santo, tinha um banquete, né? Tinha uma festa de celebração, durava em torno de 2 a 3 dias. Aí Jesus responde para ele: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Colocou a mão no arado, meu irmão, minha irmã, você não pode mais olhar para trás. Você não pode mais colocar algo como prioridade em sua vida. A salvação é pela graça, mas o discipulado te custará tudo. O preço pela salvação Jesus pagou, mas o preço do discipulado é um preço que existe renúncia, sacrifício e abnegação. Cristo tem que ser a sua prioridade agora. Ah, pastor, a minha prioridade é o meu trabalho. Ah, pastor, a minha prioridade é a minha faculdade. Ah, pastor, a minha prioridade é a minha família. Ah, pastor, não sei o que. A sua prioridade é o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. E em outros textos Jesus chega a dizer que se aquele que não me amar, até mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua família, não é digno de herdar o reino de Deus. Ser um discípulo de Jesus, meu irmão e minha irmã, é um caminho estreito, um caminho de cruz. Mas foi esse caminho que Jesus preparou para seguirmos. O grande problema é que nós nos tornamos especialistas em dar desculpas para Jesus. Ai, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Ai, não sei o que, eu estou doente. Ah, não sei o que. A gente coloca desculpa demais. A gente coloca empecilho demais. E enquanto isso, Jesus está caminhando com seus discípulos. Enquanto nós perdemos o nosso tempo, enquanto nós nos distraímos, enquanto nós nos tornamos especialistas em dar desculpa, o reino de Deus não para. Os discípulos estão atuando no reino. Os discípulos estão destronando o império das trevas. E Jesus não precisa de você. Você precisa dele, por isso ele te convida essa noite a fazer parte do reino, a ser um discípulo comprometido, compromissado com ele, que prioriza o reino de Deus e que busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas que você tanto tem buscado vos será acrescentado. Vamos nos colocar de pé, meu irmão e minha irmã. É tempo de darmos prioridade para o Senhor Jesus.